Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro aqui do podcast, agora na série Entre Nós. E nós estamos falando aí sobre o tema que foi já pregado e vai ser trabalhado aí nos pequenos grupos, com guia, que foi o tema Aliança Eterna de Amor. E a gente falou sobre a necessidade de relacionamentos profundos, né? De realmente olhar para o irmão, perceber o irmão, enxergar ele como ser humano único, conhecer uns aos outros, nos relacionarmos de maneira íntima. E quando a gente fala de relacionamento, talvez uma das maiores necessidades para que um relacionamento se torne profundo é a comunicação. E quando a gente fala de comunicação, geralmente pensa em falar. Só que grande parte da comunicação está em ouvir, né? E é por isso que o podcast de hoje ele vai ser algo para ajudar você a se conectar mais com as pessoas do seu círculo aí de relacionamentos, dando para você 6 lições para você ser um bom ouvinte, né? E a gente sabe muito bem que existe uma diferença entre a questão mecânica da audição, né? Que é você receber uma onda sonora no seu ouvido e perceber essa onda sonora. E o cérebro interpretar de alguma forma. E você realmente prestar atenção naquilo que você está ouvindo, né? Tanto que tem gente que ouve uma orquestra tocando e não consegue diferenciar uma coisa da outra, ouve só um som único, né? Mas quem tem o ouvido atento, quem para prestar atenção, consegue identificar ali coisas específicas. E quando a gente fala de audição, né, na comunicação, a gente está falando de perceber o que está nas entrelinhas. E a gente realmente... A gente pode considerar que é fácil a gente ouvir, mas ouvir com atenção, né, é algo difícil. Por isso que a gente precisa dessas 6 dicas aí. E é importante a gente ficar atento realmente a essa questão. Por que vocês acham que é tão difícil a gente ouvir com atenção hoje em dia? Rapaz, a gente... na minha visão, envolve muito a questão de entrega. A gente precisa se dedicar a esse aspecto, precisa se dedicar a ouvir, realmente. Sai do nosso hábito comum. Até porque a gente vive numa sociedade do consumo e é muito mais focada em nós, em mim, né? Digamos assim. Sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que receber a informação. E isso a gente foi mudando muito da era do rádio para a TV, da TV para a internet. Só que agora a internet ela tem as suas ramificações, ela é extremamente consumista, ela gera extremamente consumo. Então a gente precisa ter algo, a gente não consegue ficar parado. Então vai lá, abre o Instagram, abre o Twitter, abre um TikTok, abre qualquer coisa para não ter um momento de silêncio, um momento de reflexão, etc. Mas também a gente não consegue ouvir o brother, não consegue ouvir o irmão, não consegue ouvir ninguém, porque a gente só está consumindo, mas não está realmente prestando muita atenção naquilo que está sendo apresentado. A gente é movido a múltiplos estímulos, né? Sim. Multitarefas, múltiplos então, estímulos. Só sentar e ouvir parece que é uma coisa que se tornou difícil, né? Fazer só isso. Muito mais do que era antes. Mas eu acho, assim, que a tua pergunta é muito boa porque ela vai para uma parte bem central, assim, do ser humano. Acho que a gente não consegue ouvir porque a gente naturalmente, nós somos seres egoístas. Então a gente sempre quer falar, a gente sempre quer ter razão, a gente sempre quer colocar o nosso ponto de vista e até mesmo numa escuta, digamos, amigável de alguém que não tá bem, parece que tu já tem a solução para os problemas daquela pessoa e tu já quer falar o que ela tem que fazer, o que ela tem que mudar. A gente simplesmente não consegue apenas ouvir. Simplesmente ouvir. Porque a gente tem essa necessidade de colocar a nossa opinião, o que a gente acha, o que precisa ser feito, né? Tudo de acordo com a nossa perspectiva. É verdade. Talvez hoje faça muito sentido as palavras de Tiago ali na sua carta, capítulo 1, verso 19, que ele diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, né? Ouça mais, esteja pronto para ouvir, e depois que você ouviu, aí fala, né? Primeiro ouça. E hoje em dia parece que a gente já quer falar e a gente ouve, começa a ouvir, acho que já sabe tudo que vai ser dito e já vai para cima. Por isso que é importante a gente ter essa atenção, né, nessas 6 dicas que a gente vai ter agora de como que a gente pode realmente ouvir, ser um bom ouvinte
para que a gente possa realmente se conectar com as pessoas ao redor. Vamos para as dicas, então, que daí a gente vai conversando sobre as dicas. Eu acho que Vamos vale sim. a pena, né? Primeira dica, ouvir bem requer paciência. Se é uma coisa que falta hoje em dia, é paciência, né? Ah, sim. Não, e é assim, você falou ali, ao ler o texto bíblico, no verso 19, fala que a gente precisa ser tardio em falar, mas também tardio em ficar irado, né? Ficar irado. A gente tá muito em alta, você falou agora da paciência, tá muito em alta a ideia da comunicação não violenta, né? De Marshall Rosenberg. E a ideia da gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, aprender a comunicar, mas também receber comunicação. E aqui fala sobre a questão, ao falar da paciência, significa que o ficar irado não é impossível. Assim, não pode ficar irado, não é isso. Mas o tardio, ela vai apresentar também a ideia de como ficar irado, quando ficar irado, qual a manifestação dessa ira. Então, a paciência, ela vai gerando isso, ela vai empurrando as manifestações para que a gente consiga manifestar de uma forma correta, de uma forma cristã, uma forma Sim. coerente com a ação do Espírito em nós, através de nós. Eu creio que a ideia da paciência, ela tem a ver com você dar tempo para realmente ver se é aquilo que você está entendendo. Sim. Às vezes, nas primeiras palavras, você acha que você já entendeu, mas com paciência, você fala, peraí, deixa eu ouvir mais. Deixa eu ver se realmente é isso, né? O Bonhoeffer, ele diz que uma espécie de escuta pela metade, que já presume saber o que a outra pessoa tem a dizer, é uma escuta impaciente e desatenta, que está apenas esperando por uma chance de falar. Né? Então, a paciência é importante. Deixa terminar de falar, deixa terminar a ideia, terminar de se expressar, né? E não ter um julgamento prévio, né, do que está sendo dito, né? Eu acho que tem uma relação da paciência com algo que é muito importante né, quando a gente está ouvindo alguém, que é exatamente a gente estar concentrado naquilo. Então, às vezes, a impaciência, a falta de paciência não permite com que a gente esteja concentrado naquilo que a gente está fazendo. Então, nos falta paciência, naturalmente vai nos faltar concentração. E aí, naturalmente, vai nos faltar qualidade na escuta. Então, a gente ter paciência é a gente estar ali concentrado, sem um desejo de que aquilo acabe logo, né? Com calma, para entender. Até porque nem sempre as pessoas... E isso eu mesmo já percebi na minha própria terapia. Quando eu faço terapia, eu percebi que a gente nunca consegue falar o que é mais importante de cara. Então, se a gente tá conversando com alguém, dificilmente ou raramente, nas primeiras palavras, no começo Já do vai falar diálogo, tudo. vai vir a essência do que precisa ser dito, no nosso caso, ser ouvido. Até porque a pessoa também processa o que ela está sentindo, o que ela está querendo expressar, conforme ela Conforme vai falando. verbaliza e ouve o que ela está verbalizando, aquilo começa a ganhar ordem também, né? Exato, Né? com Então, certeza. faz muito Começa- sentido essa questão de esperar para realmente chegar na essência do que a pessoa está querendo dizer. Eu acho que faz muito sentido. Na minha Sensacional. prática, como alguém que precisa falar, né, na minha terapia, eu já percebi que é muito difícil. Até mesmo quando a gente intencionalmente quer fazer isso, é difícil. Imagina quando a gente não quer ou a gente não está prestando atenção nisso, né? Então, de repente, você está em contato com alguém que está precisando conversar e você vai ouvir, mas a pessoa não parou para pensar no diálogo, em como ela vai conversar contigo, né? É muito improvável que as coisas mais importantes e profundas vão vir no começo da conversa. Muito aí. bom. E aí a paciência, ela é justamente isso, é estar disposto a aguardar o que é mais importante em um diálogo, em uma conversa, para atender, cuidar, ou simplesmente estar aberto a outra pessoa. Porque se a pessoa é amiga, se a pessoa é irmã, cara, a gente não pode ficar levando os nossos diálogos, relacionamentos a toque de caixa. Bora, fala logo. Logo eu Não. tenho que fazer outra coisa. Cara, vai indo. E é por isso que é tão gostoso a gente sair, às vezes, para almoçar com a pessoa, para comer com a pessoa, ou trazer em casa, ou ir na casa da pessoa, que aí passar a tarde gastando tempo, conversando, falando um monte de coisa.
Até que chega a hora que fica assim, que, digamos, tem que ir embora. Assim, nossa, não acredito, tem que ir embora já. E, e já foram tantos assuntos e tantas coisas importantes que a vontade é de ficar mais, de continuar, Uhum. de manter aquela comunicação, aquele relacionamento. Cara, legal. E olha só, quando você tem paciência, você consegue chegar no cerne do que a pessoa tá querendo te comunicar. Mas também você transmite uma mensagem para a Uhum. pessoa de que ela é importante, o que ela pensa é importante, e você não somente tá dedicando um tempo para prestar atenção no que ela tem a dizer, mas você tá interessado naquilo que ela tem a dizer, Uhum. né? Exatamente. Então, acho que tudo isso daí tá dentro de um pacote tão simples que é a paciência no ouvir, né? Que aí entra no segundo tópico que eu lembro de ter, que a paciência ela é o resultado do quê? Do amor, Uhum. né? Então, Então, segunda que é o dica. segundo ponto. Já dá a segunda dica, então. Fala que ouvir bem é um ato de amor. Ah, que legal. Então, porque, assim, não basta ter a paciência. Paciência é o resultado da decisão de querer estar com a pessoa, de querer bem a pessoa. É o amor. Decisão do amor. Eu vou citar o Bonhoeffer porque Aham. ele vai na jugular aqui, né? Ele fala assim, ó: ouvir pela metade despreza o irmão e só espera uma chance de falar e assim se livrar da outra pessoa. E ele diz mais: assim como o amor a Deus começa com ouvir a sua palavra, o início do amor pelos irmãos é aprender a ouvi-los. Isso é muito forte. Uhum. Nossa, que lição de vida pra gente, né? Certo. Porque às vezes a gente acha que a gente tem tanto a dizer pros outros, né? Uhum. Mas o início, né, o pontapé inicial do amor, ele tá ali em ouvir. Sim. E isso é contracultural. Porque a Claro. gente volta a falar ali da paciência, mas o amor é contracultural também, porque hoje muito se fala sobre amor, muito se manifesta sobre amor, mas biblicamente falando, o amor, ele é uma pessoa e em nós é a característica desse ser na gente. Então, o amor é Deus. Então, o que que é a gente amar uns aos outros? É permitir a manifestação de Deus em nós acerca daquela outra pessoa e para com aquela outra pessoa. Uhum. Então, ouvi-la bem é permitir que Deus se manifeste através da gente. Cara, que Cara, loucura. eu tava lembrando aqui agora do texto bíblico de 1 João, onde fala assim: se você não ama os. Como que é? Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama seu irmão a quem você vê? Acho que eu parafraseei aqui, Isso. mas a ideia é essa. A gente poderia trazer para o conceito aqui do ouvir, né? Uhum. Como você pode dizer que você ouve a Deus se você não ouve o seu irmão que É está isso aqui do seu mesmo. lado? Você não tem paciência para ouvir o seu irmão, né? E a base do amor é justamente isso, né? É ouvir a Deus e ouvir o seu irmão. Então, isso aqui está diretamente conectado com obedecer a lei de Deus, né? Sim. Né? Não. Viver o amor. E eu lembrei também de um texto bíblico que correlaciona o primeiro com o segundo tópico que a gente está discutindo aqui, que é 1 Coríntios 13, 4, quando tá trazendo as características do amor. E qual que é a primeira característica do amor? O amor é paciente. Uhum. Antes mesmo de dizer que ele é benigno, né, que ele não arde em ciúmes, que ele não se ufana, né, que ele não é soberbo, ele diz que o amor é paciente. Então, Paulo, é interessante que ele resolveu iniciar a lista das características do amor com a paciência. E se ouvir, né, é um ato de amor, então ouvir com paciência é um ato de amor mais completo, né? Que legal. Mais E- adequado. E ele começa o seu discurso aqui sobre o amor falando assim: ainda que eu fale, ainda que eu profetize, né? São se só eu não- coisas que a gente O amor fala, é né? paciente. Então é interessante, né? Ter essa conexão também com o falar mais do que o ouvir. É, Então, assim, quando a gente está falando dessa questão de ouvir ouvir bem ser um ato de amor, é porque justamente quando você ouve, você está valorizando o outro, você está considerando o outro mais importante do que a si mesmo, né? Como a Bíblia diz lá em Filipenses 2:3. E saindo um pouquinho da sua bolha, e dos seus interesses, das suas preocupações, né? E validando e ouvindo aquilo que o outro tem a dizer, né? Isso é o amor, né? O amor é você
é você deixar o eu de lado, Uhum. né? E se voltar pro próximo, né? Quando a gente fala de amor, não é o sentimento É um apenas, ato, né? é um ato de humildade, né? Sim. De humildade. Uhum. Então a gente ter essa escuta amorável, atenta, paciente, também é um ato de humildade, né? Porque a gente se coloca numa posição diferente, né? Com o próximo, Uhum. onde a gente está colocando os interesses do outro acima dos nossos. Sim. Legal. Bom, eu acho que a gente pode conectar com o terceiro ponto. Eu gosto A terceira dica, né? Que ouvir bem é fazer perguntas perspicazes. Então, aí isso eu acho legal, porque a gente sai agora da lógica comum do ouvir passivo, mas para um ouvir ativo. Porque a gente acha que ouvir é simplesmente eu me calar. E ficar fazendo... Não, cara, o ouvir é... Ah, você trouxe esse ponto, Bruno? Trouxe. Ó, Alejandro, teve isso? E quanto àquela outra questão que você falou para mim, aquele outro dia que vocês trouxeram, tem a ver... será que isso não é um gancho para uma outra atividade, uma outra ação? Então, a gente faz perguntas para gerar um maior diálogo, mas não é simplesmente para encher linguiça, mas são perguntas que ajudam no processo de reflexão da pessoa. Legal, Isso é legal. lindo. O texto de Provérbios 20, no verso 5, ele fala assim, ó. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Uhum. E aqui a gente tá falando de perguntas, né? E realmente, quando você tá ouvindo, existem situações que quando você faz uma pergunta, ela vai abrindo, né? Vai abrindo janelas na conversa, vai abrindo portas ali e vai aprofundando aquele assunto e realmente consegue chegar no cerne do que a outra pessoa está querendo se expressar. Você ajuda no processo da comunicação da outra pessoa, né? E quantas vezes Jesus não respondeu uma pergunta com outra pergunta? Quantas vezes as respostas, não só de Jesus, mas os judeus propriamente faziam isso. Uhum. Tem a ideia de Sócrates, né, da maiêutica, que era fazer perguntas. Claro que a compreensão de base é diferente do que a gente tem, de como que Jesus abordava, mas na cabeça de Sócrates, na mentalidade de Sócrates, as perguntas eram como se fosse um parto. A pessoa ela já tinha as respostas, ela já tinha condições de trazer conhecimento. Então, as perguntas ajudavam a realizar esse parto do conhecimento. Legal, Então, a gente traz isso daí legal. para as perguntas, é justamente gerar vida diante do diálogo. Eu acho que a função da pergunta é exatamente gerar reflexão, Uhum. né? Por que a gente pergunta algo para alguém? Do ponto de vista do outro, não do ponto de vista mais egocêntrico, né? Se eu estou perguntando é porque eu quero saber, mas do ponto de vista do outro, por que a gente pergunta? Para gerar uma reflexão no outro, né? Uhum. Essa é a ideia das provas na escola, enfim, de testes, né? Então, é gerar a reflexão ali. Então, quando a gente faz boas perguntas numa situação de diálogo amorável, a gente vai estar demonstrando um interesse profundo Uhum. naquilo que a pessoa está expressando. Significa que tu tá interessado em saber as respostas do que ela está vivendo ou experimentando, e também tu vai ajudar ela a refletir sobre aquilo que ela está vivendo ou experimentando, né? Legal. Então é uma Muito coisa que traz benefício mútuo, eu acredito. E claro, tipo de pergunta certa também, né? Tem aquela pergunta de, você está bem? Sim ou não, né? É óbvio, né? Talvez a pessoa esteja... Tu tá conversando com a pessoa porque ela não está bem, aí tu vai lá e pergunta se ela está bem, né? Então, Não, geralmente a gente pergunta, né? Tudo bem? Mas a gente não tá preocupado em realmente ouvir como é que tá. Cumprimentando as pessoas, é só né? Tipo... Aí, às vezes, a pessoa até fala assim, não tudo. estou. E aí tu fica até sem Você jeito, não né? sabe o que Falei, fazer. nossa, eu nem queria ter ouvido isso, né? Exato, não tá nem com eu tempo nem tenho pra tempo, isso. né? Sabe que eu vivi isso esses dias no mercado? Eu tava na fila ali pra pesar as frutas, e aí a pessoa que tava na minha frente, e o cara que tava pesando as frutas ali na balança, tava ali meio atirado, assim, parece que arremessaram o ser humano lá, né, assim. Aí, para pra tá, oi, tudo bem? E aí o rapaz que tava pesando pegou e falou assim, tô cansado, trabalhando não sei quantas horas e com dor nas minhas pernas. Aí o cara ficou quieto em silêncio, assim. Eu falei, foi essa semana.
Aí eu falei, nossa, a mania que a gente tem de fazer essas perguntas retóricas e sem profundidade, né? Uhum. E às vezes nos momentos errados, né? E aí o cara respondeu. Respondeu a pergunta, né? Uhum. Mas não era exatamente o que o- É isso aí. E o ato de fazer perguntas é justamente, você citou mais cedo sobre a psicologia, é justamente isso. O ato de fazer perguntas é o que o psicólogo, a psicóloga faz para ajudar a gente no processo de reflexão. Então, isso é terapêutico. Isso- Então, às vezes, o que a pessoa que está se abrindo o coração conosco mais precisa não é de respostas, Uhum. e sim de perguntas. Na maioria das vezes... Boas perguntas. É na uma ma- assim, ó, boa não é? reflexão. Cara, mas na maioria, assim, ó, absurdamente, quase que absoluta das vezes, as pessoas não querem respostas e não precisam das respostas, mas ajudar no processo de reflexão. E quando elas acham que querem respostas, na verdade, as respostas nem vão ajudar elas da maneira que elas precisam, né? Exato. E quando a gente vai na Bíblia, a gente vê a maneira que Deus se relaciona com o ser humano. Cara, Deus está sempre fazendo pergunta pro ser humano, né? Desde o comecinho ali, né? Deus, ele cria o ser humano. Quando acontece o pecado, Deus, ele vai ao encontro do homem e pergunta, onde estás? Uhum. Ah, parece uma perguntinha besta, mas é uma pergunta super profunda, E, né? embora ele soubesse onde o homem e a mulher Sabia, estivessem. exatamente. Aham. Onde estás? Né, por acaso você comeu? Ele tá fazendo o quê? Ele tá falando, pá, o Adão, ele tá fazendo Adão, pá, eu comi, pá, então se eu comi tem alguma coisa a ver com o que tá acontecendo, isso que eu tô sentindo, né? Fazendo o Adão olhar pra si, pra situação, né? E aí Refletir. você vai ao longo da Bíblia, você sempre tem Deus fazendo perguntas. E Jesus, no ministério dele, ele era especialista em fazer perguntas. Ele sempre estava perguntando, né? E devolvia as perguntas com outras perguntas. Uhum. E isso é interessante, assim, quando nos fazem uma pergunta, quando você devolve a pergunta, você consegue entender o porquê que a pessoa está fazendo a pergunta. Porque às vezes você vai dar uma resposta que nem é realmente o que a pessoa tá querendo saber ou o que ela tá precisando, né? Com a pergunta que ela te fez. Então a arte de fazer perguntas é algo que a gente deveria desenvolver cada vez E aí, mais, né? aí já, não sei se já vai pro próximo ponto, mas se me permite fazer a ligação, acho que é Vamos legal. embora. Porque assim, ó, Quarta. o fato Quarto. da gente fazer perguntas ou ter alguém que faça perguntas não é simplesmente para qualquer um. A gente falou da psicologia. E aí, no ambiente da igreja, a gente também precisa ter isso pra gente. Que é o quarto ponto, é justamente isso. Que ouvir bem é um ministério. Então, falando da psicologia, são pessoas profissionais. Mas na igreja, a gente não é profissional dessa área. Então, a gente precisa entender que isso é um ministério. É uma dedicação que a gente vai ter para ouvir. Cara, ouvir bem é um ministério, coisa linda. Que interessante, né? Não sei se você que está ouvindo esse podcast já parou para pensar nisso, né? Que ouvir bem é um ministério. Então, essa é uma frase extremamente profunda, né? A gente vê, a gente fala trabalhar no ministério, né? Se referindo aos pastores, ministério pastoral, ministério da igreja, né? Então é o líder. A gente sempre vê algumas figuras de autoridade relacionadas a esse ministério ou de uma certa importância, mas quando a gente para para pensar nessa frase, nessa dica, que ouvir bem é um ministério, cara, isso traz, acho que uma validação, um peso muito significativo para o ato de ouvir, né? Sim. Essa audição assim atenta, cuidadosa e amorosa. É verdade, é verdade. Ouvir bem muitas vezes desarma as emoções que são parte do problema que está sendo discutido. Às vezes, liberar essas emoções é tudo o que é necessário para resolver o problema. A pessoa pode não querer nem esperar que falemos algo em resposta, né? Então, realmente, dá oportunidade, né? Da pessoa colocar para fora, né? Aliviar. E isso o colocar para fora, o falar e alguém ouvir, não somente gera um alívio emocional, mas até mesmo físico. Às vezes a pessoa está carregando um fardo, né? Aquilo está sendo um peso, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos. E quando ela coloca para fora e alguém ouve, porque se ela coloca para fora e ninguém ouve, bate e volta. É como se não tivesse saído, né? Mas coloca para fora, alguém ouve, alguém absorve aquilo que ela falou, ela tira aquele peso dela, né? É um alívio, né, do fardo que ela estava carregando, né? Eu gosto de pensar, né, que essa ideia do ministério, né, que todos nós temos, que é um ministério de aliviar a dor, que é um ministério de apaziguar
conflitos nesse mundo, de tornar esse mundo um lugar melhor. Mas nós, como adventistas, a gente crê no ministério de todos os crentes. Então, todo mundo tem um ministério. Não é só o pastor que tem, não é só o ancião, não é só um líder. Todos nós temos um ministério. Então, se todos nós temos um ministério ou a missão, né, de expandir o reino de Deus aqui nessa terra, né, é interessante a gente notar que se todos nós fazemos parte dessa missão e temos esse ministério, significa que Deus espera de todos nós uma capacidade mínima, razoável e amorosa de ouvir, né? Isso não significa reduzir o ministério. Isso não significa dizer que ser crente é ouvir as pessoas. Não, ser crente é muito mais do que ouvir. Mas você que não ouve, nós, quando não ouvimos, não estamos sendo bons crentes, bons cristãos. É muito mais do que ouvir, mas não menos do que ouvir. Exato. Essa é a ideia. Exatamente. É o feijão com arroz. É no mínimo ouvir. É o feijão com arroz do crente, ouvir uns aos outros. De forma ministerial, entende? E é engraçado, assim, tem gente que fala assim, às vezes, pastor, mas eu não vou lá porque eu não sei nem o que eu vou falar pra pessoa. Eu vi essa coisa assim, às vezes alguém perdeu um familiar, pastor, eu nem vou lá no funeral porque eu não sei nem o que eu vou dizer pra pessoa, né? Ou então, se alguém me falar alguma coisa assim, eu não sei nem o que eu vou falar. Mas muitas vezes não é pra falar nada mesmo. O que a pessoa precisa é de alguém do lado dela. Isso. Pra ouvir o que ela tá sentindo e validar esse sentimento, né? E assim, cara, realmente, tô aqui, cara. É isso aí. Tamo junto, né? Quinto, de 6. Ouvir bem nos prepara pra falar bem. Agora, já que a gente falou de ter paciência pra ouvir, fazer perguntas, chega uma hora que a gente precisa falar alguma coisa, né? Então, quando a gente ouve com atenção, a gente vai conseguir falar de maneira assertiva. E não somente falar conselhos ou sabedoria humana, mas também poder falar a palavra de Deus, né? Eu acho que aqui a gente começa a entrar também naquela seara do estudo bíblico. Quando a gente dá estudo bíblico para alguém, a gente não tem que simplesmente despejar conhecimento, informação na pessoa de uma maneira assim, formatada e igual para todo mundo. Grande parte do estudo bíblico é você fazer a leitura da outra pessoa, ouvir a outra pessoa, conhecer a outra pessoa, para entender qual é a melhor maneira de você apresentar aquela verdade bíblica. Porque a verdade bíblica pode ser a mesma, só que ela pode ser dita de muitas maneiras. E a maneira correta, ela vai ter menos resistência e ela vai chegar com mais impacto no coração. Eu lembro de um professor que eu tive no mestrado recentemente, que ele deixava a aula pegar fogo, o circo pegar fogo. Porque ele era muito da área de sociologia e a gente falava e trazia opiniões, versões, análises dos textos que lemos e assim vai. E esperava. E no final, ele conseguia pegar o melhor do que cada um tinha falado. Legal, hein? E ele formava uma espécie de oratória ali, uma explanação, uma né? explanação rápida, muito rápida, mas que fazia a gente elevar o conhecimento à potência de 10, de 100, do tanto que ele conseguia tornar aquilo muito claro. Por Legal. quê? Porque ele ouvia a gente e sabia onde era necessário ir, atingir. Ele ouvia, ele conseguia entender onde vocês estavam e eles pegavam onde você estava e te erguia a partir dali, né? Exatamente. É isso mesmo. Muito conhecimento, muita sabedoria. Legal, cara. Legal. E a Bíblia, ela fala bastante sobre isso, né? Em Provérbios, a gente tem muitos conselhos de sabedoria, dentre eles a relação de falar e ouvir. E quando a gente está falando sobre escuta, uma escuta adequada, uma escuta ministerial, amorosa, e quando a gente pensa em escutar, não dá para excluir a fala disso, né? Mas olha só, né? Depois de tantos processos, de como ouvir, a gente vai falar. E quando a gente se mete a falar de uma maneira não adequada, olha o que a Bíblia nos fala, né? Provérbios 18:13 diz assim, ó, que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ou seja, tolice, né? É tolo. A gente
Responder antes de ouvir. Responder antes de ouvir. E sabe, eu já me peguei, assim, nessa situação vergonhosa e tola, né? De já querer, às vezes, nem sempre numa conversa mais triste ou coisa assim, mas na situação corriqueira da vida, dialogando com as pessoas, de tu querer já falar antes da pessoa terminar, dar a solução, dar a resposta, dizer como é que tem que ser, antes da pessoa sequer expressar o que ela tá falando, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz tanto, né? Pagar, essa tolice, né? Eu Nos lembrei, dias de hoje. eu lembrei de uma história. Eu vou contar essa história aqui com a autorização da pessoa envolvida, né? A Rejane aqui da igreja, mãe do Caleb, ela contou certa vez como é importante. Ela estava falando para os pais ali na rede familiar da importância de nós prestarmos atenção naquilo que os filhos estão perguntando e devolver a pergunta com outra pergunta para entender o que realmente ele está querendo saber, né? E isso aí era no contexto da questão de sexualidade e tudo mais, né? E ela falou que uma certa vez eles estavam na mesa, assim, para almoçar, e do nada o Caleb virou para ela e perguntou assim: Mãe, o que é virgem? Eu falei, ela falou assim, eu já fiquei preocupada, já comecei a pensar como é que eu vou explicar todo o conceito do que é ser virgem e tal. Aí ela falou, não, mas deixa eu ver o que ele tá realmente querendo saber. Falou, tá, Caleb, por que, Caleb? Por que você tá querendo saber o que é virgem? Daí falou assim, não, é porque eu vi aqui no azeite, tá escrito aqui, azeite extra virgem. Muito bom. Olha só, né? Então, assim, você não entender Resolveu. realmente o que o outro tá precisando entender ou saber, ou qual que é o que ele tá querendo expressar, te leva a falar besteira, né? Falar coisa fora da hora, nem é o que tá perguntando, né? Te leva a responder coisas que não é a pergunta da pessoa. Não é a pergunta né? da pessoa. Então, olha que coisa, a sabedoria já tava ali, né, na Bíblia de Já Salomão, tava né? aqui, né? E a Regiane usou essa sabedoria. É muito bom. Vamos avançar aqui o último item já, para a gente poder concluir aqui o nosso bate-papo. O último item, a última dica é: ouvir bem reflete o nosso relacionamento com Deus. A nossa incapacidade de ouvir bem os outros pode ser um sintoma de um espírito agitado que está abafando a voz de Deus. Olha só, e vou citar o Bonhoeffer aqui de novo. Ele diz assim: aquele que não consegue mais ouvir o seu irmão, logo também não conseguirá mais ouvir a Deus. Ele não fará nada além de também tagarelar na presença de Deus. Esse é o início da morte da vida espiritual. Quem pensa que seu tempo é valioso demais para ser gasto calado, acabará não tendo tempo para Deus e para seu irmão, mas apenas para si mesmo e para suas próprias tolices. O Bonhoeffer é muito duro, né, cara? Forte. Mas Dá no meio. é bem reflexivo, né, gente? É isso aí. Como tem conexão com a espiritualidade, né? E às vezes a pessoa fala assim, não tenho paciência com as pessoas, não, ficar ouvindo esse povo só. Não, mas eu tenho minha espiritualidade sozinho com Deus. Olha só o que diz aqui, né? Vai chegar um ponto que até mesmo a nossa conexão com Deus, ela vai se tornar só uma via de mão única. Só eu falando, só eu tagarelando. E a gente muda E morrer o espiritualmente. centro da religiosidade, que deixa de ser Deus e passa a ser a gente. Porque a ênfase está nos meus sentimentos, nos meus problemas, nas minhas lutas, nas minhas dores. Sempre no meu, e deixa de ser a relação de adoração a Deus. Esses dias, uma coisa muito legal foi que uma pessoa com quem a gente tinha estudado a Bíblia, ela veio falar assim, nossa, pastor, você não imagina. Eu era assim, assado, bem impaciente, brigava no trabalho e tal. E esses dias veio um camarada falar comigo assim, fulana, você tá bem? Eu falei, tô bem. Tem certeza que você tá bem? Tô bem. Não, porque nessa semana teve um negócio, uma fala de uma pessoa que você já pularia no pescoço dela. Na semana passada, já tem outra que você já daria no meio dos joelhos da outra. E na anterior, já um negócio que você estaria dando tapa, assim. Claro, tudo exemplo exagerado, não é isso mesmo? Mas que você não teria paciência. E em todas essas situações você teve paciência. E ela veio contar como depoimento, como testemunho, assim, pastor, eu não vejo, eu não percebo. Eu ainda acho que eu tenho que melhorar muito nisso.
mas as pessoas estão vendo que Deus está me transformando. Então, achei interessante porque ela, e aí entra todos os pontos que a gente falou sobre a paciência, sobre o amor, ministério e tal, das perguntas, tudo isso, sem saber, ela foi colocando em prática e isso manifestou que o relacionamento dela com Deus está realmente transbordando, está indo além dela. Coisa isso aí. linda, linda. Coisa linda mesmo. Eu acho que a gente pode finalizar jogando essa pergunta, então, né? Se a gente fosse avaliar o nosso relacionamento com Deus pela maneira que a gente está ouvindo as pessoas ao nosso redor, nosso cônjuge, nossos filhos, né? Como está o nosso relacionamento com Deus? Ou vou trazer outra pergunta reflexiva aqui para a gente pensar junto. Se o meio pelo qual a graça de Deus fosse atingir alguém, fosse a nossa escuta, essa pessoa estaria recebendo graça? Quanto de graça nós estamos transmitindo, né? Através da nossa atenção e da nossa escuta. Legal. É isso aí, gente. Essas 6 dicas são para nos ajudar. A gente não vai terminar, lógico, num clima down aqui. São dicas importantíssimas e, acima de tudo, a gente não pode esquecer que é quando o Espírito de Deus ele tem morado no nosso coração, quando o eu morre, é que realmente a gente se torna capaz de viver o amor e de, no nosso tema de hoje, ser capaz de realmente ter uma escuta ativa. Então, que Deus possa abençoar a todos nós. E eu vou pedir pro Brunão fazer uma oração pra gente aqui, concluir, pedindo que Deus nos ajude a ouvirmos mais, né? Com certeza. Querido Deus, discutimos aqui alguns hábitos, algumas dicas que podem transformar a nossa vida e também daqueles que nos rodeiam. Mas, Pai, a gente sabe que isso é uma coisa que não é fácil. A gente viver um cristianismo puro, a essência de como Jesus viveu, agora direcionando um pouquinho mais para a escuta nesse mundo agitado que a gente tem, onde a gente tem muita opinião para dar. É uma coisa muito difícil, por isso a gente pede que o Senhor transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, que a gente consiga superar essas dificuldades que nós temos individuais, culturais, sociais, para que a gente seja luz para as pessoas, conforto, alento, que a gente seja o Teu amor para as pessoas, nós sejamos canal de graça para todo mundo que nos rodeia e de uma forma agora muito especial, através da comunhão, através da escuta, através do relacionamento atencioso e profundo com aqueles nossos irmãos que nos rodeiam. Que Teu Espírito nos transforme constantemente, abençoe cada um que está nos ouvindo, os familiares, abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente.